Boa tarde a todos os botafoguenses. Hoje eu considero um dia muito importante porque nós fizemos uma transação, um fechamento de negócio com o nosso jogador Luiz Henrique, um jogador que nos deixa até um pouco pela sua admiração, pela forma de ser, saudades, mas segue o caminho dele, que é muito importante. Então, estamos aqui hoje para falar da transação efetiva, o que aconteceu, dentro da maior transparência. Eu quero deixar bem claro que, em primeiro lugar, o Conselho Diretor, no qual sou o presidente, e sempre adotamos a clareza e a transparência de tudo. Não é um contrato desse que nós vamos esconder alguma coisa. Então eu quero deixar bem claro aos botafoguenses que estou aqui na presença do grande benemérito, ex-presidente, presidente eterno, Carlos Augusto Montenegro, com o nosso também benemérito, Manuel Renha, para dar toda a satisfação aos botafoguenses do que foi essa transação maravilhosa, boa para o Botafogo. Quero dizer mais ainda que estamos à disposição dos botafoguenses e que também será, apesar de haver uma notificação, de qualquer maneira, essa transação seria encaminhada ao Conselho Fiscal. É o Conselho que nos dá todo o suporte para fazer tudo o que a gente tem feito de bom dentro das dificuldades financeiras do Botafogo. Então, a transparência sempre foi o meu legado e continuará sendo. Então, gostaria agora de dizer aos botafoguenses que vou passar a palavra para o grande benemérito Carlos Augusto Montenegro, nosso presidente eterno, que vai dizer algumas palavras. Amigos botafoguenses, eu vou deixar para o nosso querido Manuel Renha, que foi quem observou, escolheu e trouxe o jogador ao Botafogo para falar de determinados detalhes. Eu só pedi ao nosso presidente Nelson Mufarrege que pudesse dizer algumas palavras, porque eu fiquei pasmo com determinadas cobranças, com assodamentos, com bravatas em redes sociais, onde a gente nunca teve o comando da situação. Esse jogador veio para o Botafogo no ano passado. Esse jogador, 60% dos direitos econômicos são do Três Passos. O Botafogo ficou com 40% mediante a um pagamento de R$500 mil. Poderia ter ficado com mais se o vice-presidente executivo, na época, destinasse o dinheiro da TIM, do futebol, para o futebol amador. O Botafogo poderia ter ficado até com 70% desse jogador. Nós estamos falando aí de mais ou menos 25 milhões a mais. Mas foi escolhido outro destino, o basquete, que eu gosto muito, mas acho que cada macaco no seu galho. E esse jogador gerou uma renda fabulosa ao clube, que está nos permitindo chegar ao final do ano. A nossa preocupação o tempo todo, e vejam bem que quem conduziu o negócio o tempo todo foi o presidente ou dono do TAC, Três Passos Futebol Clube. O Botafogo não tinha condição de fazer nada, não tinha que informar a ninguém. Quem tinha que saber de cada minuto da transação e soube foi o nosso presidente, Nelson Mufarrege, que tem a caneta e tem o poder de decisão. Vice-presidente de aquático, esporte amador, vice-presidente geral, não tem que saber nada, porque não tem negociação.
O Botafogo apenas recebeu o dinheiro referente à imagem dos seus 40%. Não tinha que dar palpite, nem blá, blá, blá. Tinha que aceitar, porque no contrato, e um contrato que todo o conselho diretor sabia, que passou no NDOC, dizia isso. Se aparecesse uma proposta acima de 5 milhões de euros e alguém quisesse vender, ou o outro aceitaria ou o outro cobriria. Então, é uma vergonha, e é só porque nós estamos em campanha eleitoral que alguém levante essas bravatas numa das transações, primeiro, talvez no custo-benefício a que o clube mais se beneficiou. Segundo, não teve empresário, foi de clube a clube. E terceiro, nós protegemos o dinheiro o tempo todo com o risco de penhoras e de vários problemas que poderiam surgir. Por isso é que nós só estamos falando hoje. Porque agora o dinheiro já entrou e os compromissos foram saldados. Uma vergonha, por causa de campanha eleitoral, as pessoas fazerem questionamento, como se aqui tivesse alguém despreparado, algum amador, ou alguma pessoa pensando em coisas erradas. E vou dizer o seguinte, mesmo no mandato de 2015 a 2017, nunca houve uma transação tão explicada e tão esmiuçada como essa que a gente está fazendo hoje. Então, eu estou aqui para dar parabéns ao presidente Nelson Mufarrege. Foi a transação, acho que mais importante no momento, inclusive, para que a gente consiga chegar ao final do ano. Muita gente pode perguntar se ajuda a SA. Ajuda a SA, sim, porque nós estamos tirando dívidas que a SA teria que pagar. E agradecer ao Renha por ter conseguido encontrar esse jogador e fazer esse volume de dinheiro que nós conseguimos fazer. Tá? Lamentar que a gente ainda tenha vice-presidentes e pessoas amadoras que simbolizam o atraso total, que não deram a devida importância quando deveriam dar ao futebol amador do Botafogo. A gente poderia ter 70% desse jogador, se fosse dado. E é importante que toda a torcida saiba a diferença de um jogador jovem que a gente forma e a diferença de um jogador que a gente já pega formado. Por exemplo, o Matheus Nascimento é um jogador que está com a gente desde 12 anos. Então, esse é um jogador do Botafogo. O Botafogo tem, sei lá, 70%, 80%. Quem conduz a negociação um dia é o Botafogo. No caso do Luiz Henrique, não. Ele já chegou formado. Quem formou ele foi o Três Passos. Eles precisavam só da vitrine. E usaram. E o Botafogo é uma das melhores vitrines do Brasil. Do dinheiro que a gente recebeu, também dá uma notícia à torcida, nós compramos mais uma participação no Matheus Babi. Então, estamos investindo. Não mandamos para o basquete. Resolvemos continuar investindo no futebol. Então, agora vocês vão ter as explicações mais detalhadas. Um abraço a todos. Bom, boa tarde a todos os alvinegros. Eu vou entrar mais no detalhe da numerologia, mas isso tudo informa a vocês que vai ser postado no site do Botafogo, então eu vou jogar muita informação aqui, pode ser que crie alguma dúvida, mas entrando no site do Botafogo, hoje ainda vai estar lá tudo detalhado. Vou fazer só o histórico, né? O Luiz Henrique foi um jogador que nós observamos lá na base, ele era do Três Passos, Atlético Clube, trouxemos para o Botafogo em setembro de 2018 com um contrato de empréstimo inicial até 30 de janeiro de 2020. Quando chegou em dezembro de 2020, estava próximo a terminar o contrato. Para prorrogar o contrato, nós precisávamos de recursos, o clube não tinha esses recursos disponíveis.
Nós aproveitamos a venda, né? Foi praticamente uma operação casada, nós vendemos um outro atleta da base, o zagueiro Pimenta, para o mundo árabe, e por $400 mil, e com parte desse recurso nós gastamos R$500 mil, e com isso prorrogamos o empréstimo até 31 de dezembro de 22, onde o Botafogo ficou, né, com uma taxa de vitrine de 40%, durante o período do empréstimo. Além disso, no contrato foram estabelecidas duas coisas, que se viesse uma proposta igual ou superior a 5 milhões de euros, se um dos clubes não quisesse vender e o outro quisesse, esse clube que não queria vender teria que pagar o percentual equivalente ao outro e aí passaria a ter 100% do direito do atleta. Ficou definido também, pelo lado do Botafogo, que caso viesse uma proposta acima de 5 milhões de euros, haveria uma bonificação para o atleta no valor de R$1 milhão, que a taxa de câmbio de hoje dá mais ou menos em torno de 156 mil euros. Tá? Bom, o Olympique de Marseille procurou o Três Passos, sem intermediação, tá? Então, deixar bem claro, não houve pagamento de intermediação a nenhum agente, foi uma compra direta do Olympique de Marseille ao Três Passos, e fez uma proposta de 8 milhões de euros por 70% dos direitos econômicos do atleta Luiz Henrique. Isso, se você for aplicar uma regra de 3, corresponderia a uma proposta em torno de 11 milhões e 450 mil euros por 100% dos direitos econômicos do atleta. Então, aí cada 1% seria em torno de 114 mil euros, ok? Muito bem. Se nós tínhamos 40% de taxa de vitrine, então nessas condições nós teríamos a receber 3 milhões e 200 mil euros e ficaríamos com 12% de direitos econômicos para uma possível venda futura. Na negociação que nós fizemos com o Três Passos, e aí em função das necessidades financeiras do clube, que são sempre muito grandes, negociamos de receber 3 milhões e 900 mil euros, em troca de ceder um pouco mais do direito econômico, caiu de 12% para 5%, e ainda deixamos de ter que pagar a bonificação ao atleta. Então, em resumo, a diferença de 3 milhões e 900 mil euros para 3.200 são 700 mil euros, mais os 156 mil que a gente deixou de pagar como bonificação ao atleta dá praticamente 850 mil euros, e os 7% que a gente deixou de ter, multiplicado pelos 114 mil euros, que é o valor de cada 1% do atleta, dá 800 mil euros. Então ficou praticamente elas por elas. O Botafogo preferiu, em função da necessidade de caixa que ele tem, receber um pouco mais, 850 mil euros, que é um valor significativo, nesse momento, e ficar com 5% de uma venda futura. Basicamente, foi essa operação. Isso tudo vai estar colocado no site com mais detalhe para quem quiser rever. Eu acho que a transparência é a maior possível. Desde o primeiro momento que eu fui procurado pelo TAC e informado que havia essa proposta, eu comuniquei ao presidente, ao Nelson Mufarrege, e ele acompanhou todas as etapas. Eu fui atualizando a todo nível de negociação. Carlos Augusto também acompanhou, e até porque eu não ia tomar essa decisão sozinho. Participei de toda a negociação, mas com o aval deles a cada passo, e isso daí estava de consenso que era um negócio importante, e acho que sem dúvida nenhuma foi. Como foi comentado aqui, quando você tem a taxa de vitrine, você não tem o controle do jogador. Diferente, o Carlos Augusto citou aí o caso do Matheus Nascimento, como é o caso do Caio hoje que está no time, como é o caso do Marcelo Benevenuto, como é o caso do Canu, que são jogadores formados dentro do Botafogo, né, e que o Botafogo tem o controle, ele tem o direito federativo do jogador. No caso do Luiz Henrique, como era um empréstimo, quem tinha o direito federativo era o Três Passos Atlético Clube. Então a gente só tem a desejar pessoalmente ao atleta muito sucesso para ele nessa nova etapa profissional. Agradecer ao Três Passos que acreditou e acredita e continua acreditando. Nós temos outros jogadores
desse clube, que é um clube formador forte do Rio Grande do Sul. O zagueiro Wesley, por exemplo, foi o primeiro atleta que veio até antes do Luiz Henrique, é capitão do nosso time sub-20, já tem projeção para aproveitamento no profissional. E acho que em termos financeiros não tem o que se discutir. O Botafogo pagou 500 mil reais em dezembro de 2019, que corresponde hoje a alguma coisa perto de 85, 90 mil euros, e menos de um ano depois, 9 meses depois, está recebendo 3 milhões e 900 mil euros pela venda do jogador e ainda está ficando com 5% de uma possível venda futura. É basicamente isso, e essas informações todas, como eu já falei, vão estar disponíveis no site. Bom, depois de nós ouvirmos o grande benemérito Carlos Augusto Montenegro, o benemérito Manuel Renha, que fazem parte do comitê de gestão, no qual também faço parte, e que outras pessoas que foram convidadas até preferiram não participar, o que eu lamento, mas nós estamos aqui numa trilha, numa opção que foi feita por mim no final do ano passado, dessa criação do comitê de gestão, e tem dado certo. É onde nós discutimos todos os assuntos pertinentes ao futebol, juntamente com a comissão técnica, e isso, na minha opinião, engrandece muito. Não fica na mão de uma pessoa só, ou aquele que seria o vice-presidente de futebol, que é o Agostini, fazendo um papel hoje muito importante e que vem também agregando no comitê de gestão. Então, isso é muito importante, como tem o Ricardo Rotenberg, tem o Cláudio Good, enfim, pessoas que agregam muito para que a gente possa fazer um futebol bom para o Botafogo, e temos certeza que esse momento que nós estamos atravessando agora, de estar no Z4, nada traz de preocupação. Nós vamos sair. Se nós analisarmos o time como veio jogando e que não teve aquele momento de aproveitar ou de sorte, isso aconteceu. E vamos virar a página. E hoje nós estamos indo para fazer uma bela partida e ganhar, se Deus quiser, do Bahia. Isso é muito importante. Então eu quero agradecer aos botafoguenses, espero que todos tenham entendido as nossas explicações, vai estar no site, vai ser altamente divulgado essa transação clara, transparente e que foi muito importante para o Botafogo. Repito as palavras do Renha e até do próprio Carlos Augusto Montenegro. Felicidades, Luiz Henrique. Tenha muito sucesso, até porque nós temos ainda uma participação que seja de 5%. Então, botafoguenses, muito obrigado. Esperamos seguir até o final do meu mandato em 31 de dezembro, trazendo essas informações claras e transparentes, mas estamos também à disposição lá em General Severiano, na presidência, para qualquer esclarecimento que seja esclarecimentos claros, óbvios e necessários. Acredito que não vai precisar, mas se precisar eu estou à disposição. Muito obrigado, uma boa tarde a todos e vamos hoje ao jogo contra o Bahia com uma grande vitória do Botafogo.